Star Wars anda chato e essa é uma verdade que precisa ser dita. Não que não tivemos coisas boas. Eu acho que a melhor coisa recente dentro do universo de Star Wars foi Andor, que foi uma série que começou ali mais devagar, mas conforme a temporada foi passando, ela revelou o motivo ali do porquê essa história precisava ser contada dessa forma mais cadenciada. Mas se a gente pula para as outras séries live action, é surreal o quão low energy essas séries estão, que é algo que me espanta. Se a gente pega Obi-Wan Kenobi, o livro de Boba Fett, a terceira temporada de Mandalorian, e eu ouso a colocar a primeira temporada de Ahsoka nisso tudo, parece que Star Wars desaprendeu a fazer uma coisa com ritmo, com uma energia de contar essas histórias. Tudo parece muito moroso e chato. Eu vou comentar melhor nesse vídeo, então desde já deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião em relação a isso. E deixa o joinha que isso ajuda demais a continuar fazendo meu trabalho por aqui. Eu não acho que eu precisaria fazer esse disclaimer para validar minha opinião, mas vamos lá. Eu sou fã de Star Wars também. Andor, maravilhoso. Segunda temporada de Mandalorian, sensacional, delicinha, fiz análises semanais. Eu tô disposto a ter essas coisas diferentes dentro desse universo, principalmente onde as séries acabaram se tornando esse porto seguro para a franquia após o fiasco inacreditável que é o episódio 9. Só que as coisas desandaram num nível inacreditável. Duas dessas séries surgiram como consequência de um outro fiasco inacreditável nos cinemas, que foi Han Solo, que é o caso de Obi-Wan Kenobi e de O Livro de Boba Fett, que depois que eu assisti as duas temporadas ali, cada um tem seus 6 episódios, eu fiquei com a sensação de que deveriam ter sido filmes porque não tinha material narrativo para segurar essas minisséries de 6 episódios. Tal qual não foi a minha surpresa quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, que na verdade era isso mesmo, eram para as duas terem sido séries, mas aí com o fracasso de Han Solo, eles passaram a repensar isso. E no caso de O Livro de Boba Fett, pelo que eu pesquisei, seria um filme com a direção do James Mangold, com o roteiro do Simon Kinberg, que ia ter uma classificação alta, ia ser meio que um faroeste e tal, e acabou virando o que foi entregue, que é algo dirigido pelo Robert Rodrigues, que entrega um produto deveras questionável, que tenta ali ser meio mafioso, meio criminoso, mas não entrega nada direito bem. E pior, a melhor coisa que tem dentro do livro de Boba Fett é meio que uns episódios de Mandalorian camuflados ali dentro, que na época que foi sair a terceira temporada de Mandalorian, que eu fiz vídeo e eu comentei, ah não, porque tem esses episódios aqui dentro do Boba Fett e tal, eu vi muitas pessoas falando que, como assim tem isso aqui? Eu não fiquei sabendo, eu não vi isso, não tinha estofo narrativo, não tinha conteúdo para contar essa história. E aí eles colocaram coisas de uma outra série ali dentro para preencher esse espaço. Só que por consequência, já começa a trazer esse problema de você quer tornar tudo muito interligado, que eu já comento mais pra frente no vídeo, mas no sentido de há todo um arco de construção dentro da segunda temporada de Mandalorian, que eles simplesmente quebram totalmente quando eles colocam uma resolução dentro do livro de Boba Fett, e aí quando você volta pra Mandalorian, parece que a necessidade das coisas voltarem ao status quo, em vez de partir desse ponto para contar uma história pra frente. Obi-Wan Kenobi, a mesma coisa. O roteirista Stuart Batty, ele deu uma entrevista falando que a ideia dele era vender uma trilogia do Obi-Wan e que por mais que ele esteja acreditado ali dentro da série como roteirista, ele não trabalhou no roteiro da série, ele escreveu o roteiro do filme no qual a série se baseia. E aí, de novo, quanto ao resultado, a gente tem uma história que não tem exatamente muita coisa para dizer e, ao meu ver, onde as melhores coisas dentro desse Obi-Wan Kenobi, que é o próprio Obi-Wan e a Reva, não tem um arco satisfatório de progressão, de desenvolvimento quanto a esses personagens. E aí a gente tem a terceira temporada de Mandalorian, que eu diria que não tem esse problema de deveria ter sido um filme, das outras duas que eu citei agora, mas ela tem outros problemas, onde eu acho que o principal deles, ela tá nessa crise de identidade do que é essa série. Ela pra mim era Mando e Grogu em aventuras pelo universo, uma coisa meio de aventurinhas tal, tanto que o meu episódio favorito da terceira temporada, se eu não me engano, é o sexto, que tem o Jack Black, tem a Liso e tem o lance dos robôs. Eu achei bem divertido, parece que as pessoas meio que cagaram pra essa temporada de uma forma geral. Eu mesmo não quis muito fazer análise semanal, se eu não me engano, não fiz nem vídeo pra falar da temporada como um todo. E essa terceira temporada de Mandalorian ficou mais a cargo do Jon Favreau do que ele meio que ali junto com o Dave Filoni, porque o Dave Filoni foi trabalhar na série da Ahsoka, que eu tava empolgado pra assistir, achei o começo promissor, mas volto à questão, parece que é uma série low energy, ela começa legal, mas vai perdendo energia, e no final eu senti que é uma série meio chata também, de uma forma geral, por mais que seja o Dave Filoni maravilhoso, adoro o Dave Filoni, Rebels, maravilhoso, só que a Ahsoka não entregou esse mesmo nível de qualidade pra mim. Vem a questão principal que eu fui
postergando para falar nesse vídeo, que é a marvelização de Star Wars. Não parece que cada história ela tem um propósito. Parece que é apenas um capítulo de uma história maior que a gente vai acompanhar mais pra frente, sendo concluído em algum outro momento. E isso me deixa extremamente irritado porque, ao meu ver, você tem que aproveitar cada oportunidade para contar uma história própria. Eu não estou sentindo muito isso, principalmente nesse ano de 2023 com Star Wars, com Mandalorian e com Ahsoka. Eu sinto que são coisas que estão setando outros elementos para serem explorados no futuro, num filme do Dave Filoni que já foi confirmado. Que a ideia é o filme do Dave Filoni ser o filme-evento que vai juntar todo o Mandoverso, que é para ser meio que os Vingadores desse universo. E fazendo essa comparação, já traz esse ponto de evidência de colocar a carroça na frente dos bois. Você meio que já está contando lá na frente e aí você esquece exatamente de aproveitar o passo a passo no momento. Ahsoka, mais do que Mandalorian pra mim, passa essa sensação de que há elementos de mitologia muito legais que evocam muito uma questão meio até de Senhor dos Anéis, na forma como a gente vê a retratação dessa parte da galáxia, essa coisa do ir pro lado mais fantástico, fantasioso do que exatamente da ficção científica, algo meio medieval. Tem todas essas questões de... A gente olha pra Ahsoka, ela é claramente meio que ali o Gandalf, o cinzento, se tornando o Gandalf o branco. A gente tem o Baylan junto com a aprendiz dele lá, que não são exatamente Siths, e a vestimenta deles é algo meio de cavaleiro, de armadura de cavaleiros medievais. Tem coisas muito legais nesse sentido, mas parece que é muito mais o tempero dessa história que a gente está acompanhando do que o foco principal disso. Tanto que o último episódio, pra mim, de Ahsoka é o principal ponto disso. Ele coloca coisas muito legais, seta ali uns bagulhos pra todo mundo ficar uou, que incrível, eles estão fazendo referência ao Mortis God e tal, não sei o quê. Mas aí parece que quando a história vai começar, acaba a temporada. E aí eu sinto que a série perde essa oportunidade de trabalhar essa dualidade que existe entre a Ahsoka com a Sabine e do Baylan com a Shin-Rathi, quanto esse lugar de... ou quão semelhante eles são em certos níveis, mas eles estão em lados opostos, nessa corrida para encontrar meio que essas figuras messiânicas que são para esses personagens. E era para ser meio que essa série, inicialmente, dessa corrida contra o tempo. Vamos impedir com que o Troll consiga fugir de onde ele está. Só que em nenhum momento a série passa exatamente esse senso de urgência de que isso precisa ser detido. Só que a forma como essa história é contada é tão morosa, é tão devagar, que passa um ar meio boring mesmo, um bagulho meio chato. A Ahsoka, pra mim, é uma personagem muito apagada. E é muito bizarro nesse sentido, porque parece que é meio que a sina de todos os Boken Jedi, como o Baylan deu um nome ali, de tentarem emular o que os Jedi foram no passado, sendo que eles não têm exatamente a mesma escola, de um certo modo, não seguiram os mesmos caminhos no final das contas. Por muito tempo as pessoas, quando saiu o episódio 1, 2 e 3, principalmente 1, falavam, nossa, os Jedi são isso, é essa força institucional, esse bagulho chato. E eu sinto que isso tá voltando a perseguir Star Wars nessa altura do campeonato. E ainda é mais louco que, se pensa bem, Dave Filoni é o cara que fez Rebels, que eu amo a animação do Rebels, ele fez Clone Wars, mas falando principalmente de Rebels, é uma série que se passa ali entre o episódio 3 e 4, ele tem ali o papel dele dentro dessa narrativa, e você sente que é uma história energética, que os personagens estão ali na aventura, todos têm uma personalidade muito evidente, todo mundo tem características pulsantes. E a Ahsoka, basicamente, é a 5ª temporada de Rebels, pela história que ele está contando, só que ao mesmo tempo ela não é uma continuação de Rebels quando você vê que os personagens que fazem parte desse mundo são tão apagados. A Hera Syndulla, nossa, eu amo a Mary Elizabeth Winstead, mas, nossa, sem energia alguma essa personagem. E no final, eu acho que as coisas que se conectam Star Wars tá chato, muito por conta dessa falta de energia dentro dessas obras, muito também por essa necessidade de tentar fazer essa Marvel de Star Wars. E não que isso não houvesse antes, meio que faz parte desse universo de Star Wars, ter o universo expandido. E eu acho que Clone Wars e Rebels encaixaram-se muito bem nesse sentido, dentro desse universo que o Dave Filoni falou, olha, vamos preencher essas lacunas aqui, usando essas animações que funcionam muito bem. Mas aí parece que agora tá rolando toda uma engenharia reversa, em certo nível, de temos que juntar a trilogia prequel com a sequel. Não,
a original com a sequel. E aí parece que, para justificar o filme que vai trazer talvez muitas respostas para essa ligação toda da ascensão da Primeira Ordem, da questão do Palpatine, todos esses elementos, a gente deixou de contar histórias que estavam sendo tão interessantes de acompanhar porque elas não necessariamente tinham tanta necessidade de pertencer ao escopo maior de tudo que a gente está acompanhando. E aí, por consequência, parece que para justificar o final, que pode ser incrível, eu não tiro essa questão, pode de fato chegar lá o filme, e o filme do Filoni ser incrível, realmente, caramba, valeu a pena. Só que valeu a pena o final. Parte da jornada tá sendo problemática de acompanhar porque tá chata, basicamente. Pelo menos na minha perspectiva. Se você discorda, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o porquê. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade. Como eu já disse, o joinha me ajuda demais, ajuda eu saber que esse vídeo é bom, o YouTube recomenda para mais pessoas e eu continuo fazendo meu trabalho por aqui. E a gente se vê da próxima e que a força esteja com vocês. Tchau, gente.